lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Estamos nós aqui, graças ao Senhor, que tanto nos fez bem e nada nos faltou. Por isso nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinais do seu proceder. Dia por dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Que cada vida que por aqui passou ou venha a passar, conserve dentro em si, no cofre do seu coração, o doce lapidar que tem os que te amam, sinais do teu proceder. Queremos ser padrão do teu desejo, Pai, expondo ao mundo então a glória do teu ser
que muitos possam ver enfim ao Senhor Jesus conosco, desfrutando dos sinais do teu proceder. Dia após dia, cada dia décadamos, sempre aguardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Dia após dia, década sempre aguardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Boa noite, meus queridos irmãos. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco esta noite. Peço que me desculpem pelo pequeno atraso, mas novamente o Facebook mudou as questões aqui da transmissão, então é tudo novo. Então espero que todos vocês estejam conseguindo assistir aí sem qualquer problema. Se tiver qualquer situação, me avisem aí nos comentários, tá? Mas já adianto para todos vocês que realmente eles atualizaram aqui as questões de transmissão ao vivo e espero que tudo esteja bem. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer aqui no Salmo de número 25, versículo de número 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, da minha salvação. Em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar a todos vocês que me acompanhem numa palavra de oração. Oremos então. Senhor, nós queremos render graças porque para nós é um grande privilégio estar, mesmo que de maneira remota, reunidos para adorarmos o nome do Senhor, para cantarmos, para ouvirmos a Tua palavra através do Teu servo. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas e em nossos corações, que estejamos prontos a efetuar todas as mudanças necessárias para sermos servos úteis na Tua obra. Agradeço por essa transmissão e por todas as coisas que têm acontecido até aqui. Oro que, segundo a sua vontade, não tenhamos nenhum tipo de problema. Mas muito obrigado por todos aqueles que nos assistem hoje, aqueles que nos assistirão no futuro. Agradecemos ao Senhor e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, eu quero lembrar a todos vocês, por favor, coloquem os seus pedidos de oração aí nos comentários. Não há pedidos simples demais, não há pedidos complexos demais. Você não precisa, talvez, entrar muito em detalhes de certas situações que você está passando, ou alguém da sua família. Simplesmente peça oração por mim, ou pela minha família, pelo meu trabalho, enfim. Deus sabe de todas as suas lutas, mas é importante que nós possamos orar uns pelos outros, tá bom? Vamos então para o nosso versículo, meus irmãos. Colocarei aí na sua tela. Vamos ler todos juntos? Leia também você na sua casa em voz alta. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Espero que todos já estejam decorando este versículo, esta passagem. E vamos começar cantando então, meus queridos, do cantor cristão, número 98, Jesus triunfou. Vamos cantar alegres então? E depois cantaremos um outro hino também do cantor cristão. Mas vamos lá, 98, Jesus triunfou. Muito bem, então, meus queridos, vamos já para o nosso próximo hino. Vamos cantar agora do cantor cristão 377, Não Sei Porquê. Vamos cantar então 377 do cantor cristão, Não Sei Porquê. Meus queridos, eu notei um erro aqui que eu fiz. Eu coloquei a primeira estrofe em todos os coros, então eu preferi terminar o hino e, bom, deixo ele para quarta-feira da semana que vem, porque o que eu faço? Eu geralmente copio o primeiro slide, eu vou
colando ele nos próximos e vou só mudando, né? Porque é um pouco complexo essas questões aqui, mas de toda forma, falha minha, me perdoem, por favor. Vamos então para os avisos. Já vou passar aqui todos esses hinos, e aí nós, ou pelo menos todas essas estrofes, e nós vamos para os avisos por culpa minha mesmo. Então, vamos deixar esse hino para quarta-feira da semana que vem, tá bom? Vamos então para os nossos avisos, meus irmãos. Vocês bem sabem, todos que nos assistem de maneira regular sabem que nós temos feito os nossos cultos presenciais nos domingos. Não há necessidade de agendamento prévio, então o irmão, a irmã que quiserem podem chegar, tragam os seus visitantes. Apenas pedimos àqueles que vierem com crianças abaixo de 10 anos que nos avisem, para que possamos informar com antecedência os responsáveis ou as responsáveis pelo Ministério Infantil. Então é muito importante para que as irmãs saibam aquelas crianças que virão, porque os materiais são preparados, muitas vezes impressões e todas as coisas. É muito importante que seja avisado com antecedência. Então, adultos e jovens não há necessidade de informar com antecedência, apenas se você vem com seus filhos, mesmo se são irmãos da nossa igreja, não tem problema, podem nos avisar, ok? Às 9 horas da manhã e também às 18 horas. Vocês também sabem que o nosso culto de quarta-feira tem sido remoto, como estamos fazendo hoje, mas se você ainda não pode estar nos cultos presenciais, pode chegar então, ou pelo menos, se não tem vindo, né, pode chegar nos domingos, às 9h18, mas se caso não pode, então continue nos assistindo aí pelas transmissões pela internet, ok? Agora vamos lá então, meus irmãos, eu espero que não tenha tido nenhum outro erro. Vamos cantar 92 do Voz de Melodia. Vamos cantar este hino tão maravilhoso, um dos meus hinos prediletos do Voz de Melodia. Esse, como não tem coro, eu acho que não tem problema nenhum. Mas vamos cantar alegres então, queridos, e depois nós vamos para o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Quero apenas lembrar a todos que coloquem então, por favor, os seus pedidos de oração. Vamos lá. 92. Lindo és, meu mestre.
Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Já está em sua tela. Por favor, pegue sua Bíblia e abra em 1 Reis, capítulo de número 19. Esteja sempre com a sua Bíblia à mão. O nosso texto base vai ser 1 Reis, capítulo 19. Os versículos auxiliares que eu usarei em outros livros da Bíblia, eu colocarei na sua tela. Mas quando formos ler 1 Reis 19, sempre vamos à nossa Bíblia, tá bom? Vamos lá então para 1 Reis capítulo 19. Hoje nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 15. Vamos lá, juntos então? Pegue sua Bíblia e vamos ler todos a palavra de Deus. Vamos lá? Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar novamente que todos vocês me acompanhem numa palavra de oração. Senhor nosso Deus, novamente em sua presença eu clamo para que o Santo Espírito dirija este teu servo para transmitir ao teu povo a tua palavra com integridade e fidelidade. Que o Senhor, ó Deus, mova os nossos corações a aprendermos com a vida de Elias como nós devemos agir quando o desânimo vier sobre cada um de nós.
Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos sempre em Ti, a lembrarmos das Tuas promessas, lembrarmos da Tua fidelidade, lembrarmos de quem o Senhor é. Eu oro para que o Espírito Santo venha de encontro a cada vida e a cada coração, pois Tu conheces todas as necessidades de todos nós. Agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Sabe, meus irmãos, eu posso dizer para todos vocês, sem sombra de dúvidas, que não existe um só cristão neste mundo que em alguma época da sua vida não tenha desanimado. E o desânimo, ele vem pelos mais diversos motivos. É muito importante quando nós vemos na palavra de Deus que homens e mulheres de Deus passaram por lutas muito grandes, muitas delas eles obtiveram grandes vitórias, mas também alguns desses personagens bíblicos também erraram. E como eu tenho dito para os meus alunos do Instituto sobre o Antigo Testamento, a palavra de Deus é muito importante para que nós possamos nos espelhar nos personagens bíblicos, sejam nos seus erros e principalmente nos seus acertos. Elias vem nos mostrar como um grande homem de Deus que acabara de obter uma grande vitória espiritual sobre os falsos profetas, como ainda assim um grande homem usado por Deus pode desanimar. Nós iniciamos esta pequena série de meditações aqui em 1 Reis capítulo 19, há algumas semanas atrás, ou pelo menos 2 ou 3, eu não me lembro, mas eu já expliquei para os irmãos algumas questões que eu quero relembrar a todos vocês. Nós vemos na vida de Elias que anteriormente, no capítulo 18, é falado sobre a grande vitória que ele tem sobre os profetas de Baal e também de Azerá. Todos aqueles profetas falsos estavam diante do reino do norte, Israel, estavam demonstrando, ou pelo menos estavam buscando nos seus falsos deuses, a demonstração que eram deuses verdadeiros. E claro que nós sabemos que eram deuses falsos, e Elias, pelo poder de Deus, realmente demonstrou quem era o Deus verdadeiro. E todos aqueles outros profetas, então, eles foram mortos. E Jezabel, que era então a responsável por cuidar daqueles outros profetas que morreram, ela jurou de morte a vida de Elias. Notem, meus irmãos, e hoje nós fizemos questão de ler até o versículo de número 15, Elias deixa claro que o motivo que ele fugiu é porque ele achou que estava só. Mas o que nós podemos notar nos versículos primeiros, ali, versículo 3, 4 e 5, é que 2 foram os motivos que Elias, então, ele desanimou. Primeiramente, meus irmãos, ou pelo menos demonstrou que ele desanimou. Ele teve medo e também ele fugiu dos seus problemas, ou das dificuldades, ou das situações que ele teve. Ele temeu pela sua vida quando foi jurado por Jezabel, e posteriormente ele fugiu motivado por esse medo. Então nós podemos, às vezes, meus irmãos, nos questionar, puxa vida, como que pode um homem tão grande como Elias, aos olhos de Deus, que tinha feito algo tão maravilhoso, como que ele pode desconfiar ou pode duvidar do poder de Deus? Meus irmãos, nós somos exatamente da mesma forma. Nós, muitas vezes, nos chateamos por coisas que, às vezes, quando anos a fio passam, nós olhamos para trás e às vezes nós consideramos todas aquelas coisas que nós passamos como banais. Mas naquele momento, muitas vezes, seja por um irmão que não lhe cumprimenta da forma que você gostaria, ou talvez alguma pessoa que te trata mal, enfim, nós não sabemos, às vezes realmente isso acontece, ou às vezes até mesmo as suas expectativas não são alcançadas, e isso acaba fazendo com que pessoas elas possam desanimar. Não existe uma fórmula do desânimo, mas o que nós enxergamos pela palavra de Deus é que o maior problema do desânimo é quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias. Quando nós tiramos os olhos de Deus
e colocamos os olhos nos homens. Nós somos pessoas pecadoras, meus irmãos. Até os irmãos que já são casados há décadas, eles sabem que, mesmo conhecendo tão bem o seu cônjuge, você não vai agradá-lo 100%. Então, por que muitas vezes nós temos um padrão altíssimo para pessoas na igreja ou para certas situações, sendo que nós mesmos não conseguimos alcançar os padrões que outros têm, até mesmo sobre nós ou sobre todas as pessoas? Então, o desânimo talvez seja o mal deste século na vida dos cristãos, na vida de todos nós. O grande problema não é estar desanimado. O grande problema é permanecer neste desânimo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar como Deus agiu na vida de Elias e como isso vai ser um gancho para quando nós estivermos desanimados, ou até mesmo se algum dos irmãos está hoje desanimado, o que você deve fazer para então poder ser novamente útil na obra do Senhor. Porque, meus queridos, nós precisamos entender que Satanás, ele tem usado dos seus ardis, dos seus dardos inflamados para que nós deixemos de servir ao Senhor. E quem ganha com o nosso desânimo é somente Satanás. Somente Satanás vai ganhar quando um crente está deprimido, quando um crente está desanimado. Meus irmãos, nós estamos do lado de quem vence, nós não estamos do lado de quem vai perder, pelo contrário. Então nós temos todas as ferramentas necessárias para que nós consigamos obter vitória sobre todas as lutas que nós temos diariamente. Mas de toda forma, meus irmãos, nós já falamos então que Elias teve medo, e o medo realmente demonstra uma falta de confiança em Deus. Uma coisa é, meus queridos, nós podemos ter medo, claro que podemos, mas não podemos deixar esse medo nos dominar. O que Elias fez? Esse medo motivou ele a fugir. E aí então, o versículo 4 e 5 vai dizer que ele se foi para o deserto. E eu estou passando rapidamente por essas questões porque nós já analisamos elas há algumas semanas atrás. Mas o que nós podemos enxergar hoje, meus irmãos? Quais lições nós vamos enxergar acerca do agir de Deus na vida de Elias? Então, se a primeira lição é que o desânimo de Elias fez com que ele tivesse medo, e a segunda lição é que o desânimo de Elias fez com que ele fugisse, o que nós vemos em relação a Deus é que o Senhor, ele cuida dos seus filhos. O Senhor, ele vai realmente demonstrar na vida de Elias a lição preciosa para todos nós, que mesmo nos momentos em que estamos desanimados, o Senhor cuida de nós. De maneira alguma, ele vai nos abandonar. Pelo contrário, o Senhor sempre vai estar disposto a ter comunhão conosco e quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, algumas coisas nós vamos enxergar nesses versículos que nós lemos hoje. Mas é importante lembrarmos disso. O Senhor cuida daqueles que o pertencem. Então, nunca esqueça disso, meus irmãos. O Senhor cuida daqueles que o pertencem. Então, primeiramente, o que nós vemos na vida de Elias? Versículos de 6 a 8, nós vemos que o Senhor deu provisão a Elias. Nos momentos de dificuldade, o Senhor proveu as suas necessidades. Nós não vamos ler todos os versículos, mas você vai notar que aqui, versículo de número 6, é dito que Deus deu comida para ele. Também, versículos 6, 7 e 8 vai mostrar que Deus também deu água para ele, e da mesma forma o Senhor permitiu o descanso, porque se lembrem que ele estava fugindo por medo daqueles que o estavam perseguindo. Então o Senhor proveu as suas necessidades naquele momento, o Senhor não o abandonou. Mesmo que, claro, ele fez algo que era contrário à vontade de Deus, o Senhor estava com ele. E essa é uma lição importante para todos nós, meus irmãos. Note que às vezes nós só achamos que Deus suprir as nossas necessidades são coisas muito grandes. Às vezes pessoas acham que eu preciso ter
um bem material, eu preciso ter alguma coisa, e isso significa que Deus está suprindo minha necessidade. Pelo contrário, quando nós temos o básico para nós podermos viver, significa que Deus está cuidando de nós. Se hoje você e eu estamos vivos, é porque o Senhor nos dá o ar que nós respiramos, nos deu o privilégio de acordarmos esse dia para estarmos aqui, então Ele nos tem sustentado, tem nos dado alimento. Às vezes, talvez você gostaria de comer uma coisa muito cara, mas, meus irmãos, o que o Senhor nos tem prometido é que Ele vai cuidar de cada um segundo a sua riqueza em glória. E agora eu vou colocar um versículo para vocês, vai aparecer aí, Filipenses capítulo 4, versículo 19, que vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando aos filipenses sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado de Deus para com eles. Claro, eles estavam passando por N situações, e dentre o ensino que o apóstolo Paulo estava dando para eles, era que eles precisavam lembrar que Deus estava cuidando deles. Então, meu irmão, primeira atitude que nós devemos ter nos momentos em que nós estamos ficando ou até mesmo desanimados, é lembrar que se nós estamos vivos, é porque Deus tem cuidado de nós, é porque Ele tem providenciado as coisas que para nós são importantes e necessárias. Não luxos, meus irmãos, mas todas as coisas que são básicas para nós podermos viver. Mas também nós enxergamos, em segundo lugar, meus irmãos, que o Senhor deu a Elias direção sobre o que ele deveria fazer. Veja comigo no versículo de número 9, é dito o seguinte, versículo de número 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Então, meus irmãos, eu creio que eu falei para vocês, né, que da onde Elias estava, onde ele foi assistido por Deus, até Horebe eram 40 dias, né? Até está dizendo aqui, mas eram praticamente 180 quilômetros, se eu não estou enganado. Então não era uma caminhada muito fácil, mas de toda forma o Senhor o sustentou e disse para ele o que ele deveria fazer. Ele não simplesmente teve essa ideia, porque o próprio anjo, quando assistiu Elias nas suas necessidades, disse que ele deveria comer para a jornada que ele teria. Então o Senhor não deixou Elias sem um norte, sem aquilo que ele deveria fazer. E aqui nós podemos enxergar o seguinte, que Deus ele desafiou Elias a superar o desânimo. Como? Veja comigo então, meus irmãos, versículo de número 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E aí Elias vai dizer para ele, então, vai dizer para o Senhor que ele estava lá porque ele estava sendo perseguido e achava que ele era o único que tinha ficado dentre toda aquela nação, ele achava que era o único que poderia servir ao Senhor. E os versículos vão passando, meus irmãos, e aí no versículo 14, versículo 13 e 14, é dito a mesma coisa. Deus pergunta para Elias o que ele faz ali, e aí o Senhor ele responde novamente a mesma questão, e aí no versículo de número 15, Deus disse para ele o que ele deveria fazer. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, quando Elias o buscou, o Senhor deu a ele a direção que era necessária. Como é que nós vamos buscar a Deus? Nós vamos buscar a Deus quando nós estivermos diante da sua palavra, quando nós estivermos diante dele em oração. O maior problema é que muitas vezes pessoas, quando estão desanimadas, elas não querem conversar com ninguém. Mas quando são pessoas, vamos dizer que por um lado pode ser compreensível, mas existem pessoas que não querem nem mesmo falar com Deus. Não querem ouvir a voz do Senhor, não querem ter comunhão com o Senhor, e aí é que mora o perigo. Um crente que não se alimenta espiritualmente, ele está fadado não a morte espiritual, não a separação espiritual, mas ele vai enfraquecendo cada vez mais e vai ser uma presa fácil para o inimigo. Então, de toda forma, nós precisamos depender do Senhor.
Note aqui, vou lhe mostrar uma outra passagem, Salmo 25:12, nós lemos o Salmo 25 de 4 em diante, mas o Salmo 25:12 vai dizer o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Meus queridos, o Senhor, ele é onisciente, nós temos visto isso na escola dominical. E eu creio de todo o coração que o Senhor, mesmo nos nossos momentos de desânimo, nos nossos momentos de fraqueza, o Senhor conhece o amor que nós temos por Ele em nossos corações. A motivação que muitas vezes nós temos e que às vezes nos falta. Nós sabemos, irmãos, que nem sempre é fácil estar naquele pique, naquele ímpeto de poder servir ao Senhor. Mas Deus, Ele conhece as profundezas do nosso íntimo. E vejo, meus irmãos, quantas vezes Ele nos ajuda, mesmo quando nós não merecemos. Porque algumas vezes, como eu tenho dito para vocês, quando nós ficamos desanimados, muitas vezes nos afastamos de Deus, mas Ele não nos abandona. Demonstra o quanto Ele quer nos abençoar, quanto Ele quer nos ajudar. E realmente, meus irmãos, muitas vezes, quando nós buscamos ao Senhor, Ele vai nos dar um norte, aquilo que nós devemos fazer para sair daquele fundo do poço em que nós nos colocamos. Nós vemos nos versículos 12 e 13 que Deus mostrou o seu poder a Elias. Veja comigo o versículo 12. Vamos começar, meus irmãos, com o versículo de número 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Então, meus irmãos, é muito interessante que às vezes você pergunta, bom, por que Deus mandou esse fogo, esse terremoto, o vento, o terremoto e o fogo? O que Deus mostrou para Elias é que ele era o Deus Todo-Poderoso e ele poderia fazer aquilo que ele quiser. Ele demonstrou o seu poder para Elias porque na mente do profeta, talvez ele tinha esquecido daquilo que Deus poderia fazer. E note que ali são grandes demonstrações de poder, meus irmãos. Um vento que fendeu as rochas do monte, bem como o terremoto e o fogo. Mas Deus falou com Elias como? Numa simples brisa. Então, meus irmãos, aqui nós temos algumas lições importantes a aprender. Mas nós vemos que Deus, ele é todo poderoso. Lembrem-se que eu disse para vocês, no começo desse devocional, que nós é que muitas vezes somos a causa de nosso desânimo. Existe uma palavra que talvez alguns não vão saber o seu significado, mas autocomiseração, ou seja, muitas vezes a autopiedade. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo injustiçados, que muitas vezes nós somos coitados. Meus irmãos, isso pode funcionar às vezes perante os homens, mas isso não funciona diante de Deus. Por quê? Porque Ele enxerga as motivações do nosso coração. Eu já disse isso recentemente até mesmo para algumas pessoas. Mas geralmente quando alguém sai da igreja ou quando alguém está descontente com alguma coisa, a pessoa sempre vai apontar para os pecados ou para os problemas alheios. Nunca você vai ouvir que o problema está na pessoa. Não. Eu já fiz isso algumas vezes e para pessoas descontentes com certas situações, eu sempre digo o seguinte, olha, faz uma lista das coisas que mais te desagradam. Olha, não demora 30 segundos, a pessoa tem na ponta da língua 5 coisas que vai desagradar ela. Seja um problema com o irmão em Cristo, um problema familiar, um problema na igreja, enfim. A pessoa sempre vai ter aquilo que desagrada na ponta da sua língua. Agora, quando você fala, agora me diga 5 coisas boas que os seus olhos veem. Algumas vezes, irmãos, pessoas lutam para encontrar 2 boas coisas ou 2 pontos positivos em quem quer que seja. Por quê?
Porque quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos desanimados com alguém ou com alguma coisa, sempre nós olharemos para os seus problemas, para o seu lado negativo, para as coisas que nos desagradam. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. Imagine o seguinte, imagine se Deus olhasse para você e para mim apenas para o nosso lado mal. Será, meus irmãos, que Deus exerceria misericórdia sobre as nossas vidas? O que muitas vezes acontece com cada um de nós é que nós clamamos a Deus por misericórdia sobre nossas vidas, mas quando é um problema com o irmão, com a igreja ou com quem quer que seja, nós oramos para que Deus possa descer o chicote, fazer o chicote estralar nas costas da outra pessoa. Pelo contrário, meus irmãos, aí é que nós devemos orar por misericórdia. Então, o desânimo vem quando nós tiramos os olhos de Deus. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, que é perfeito. Preste bem atenção, meu irmão, aonde quer que você esteja nesse momento, faça você parte desta igreja ou não. Se você olhar para homens, você vai se decepcionar. Eu já decepcionei minha mãe, meu pai, minha esposa, minhas filhas. Eu já decepcionei a todas essas pessoas as quais eu amo. Já decepcionei pessoas na igreja, já decepcionei 1001 pessoas. Mas sabe, meus irmãos, eu posso dizer para todos vocês que o Senhor tem me dado graça muitas vezes para poder fazer diferente das coisas que eu tenho feito de errado. Até onde a minha mente me permite lembrar, eu sempre procuro, e isso digo para a glória de Deus, procuro resolver as pendências que muitas vezes acontecem. Não tenho vergonha de pedir perdão para as minhas filhas de 9 e de 6 anos, nem mesmo para aqueles que são mais velhos. Por quê? Porque eu sou carente da graça de Deus. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo me perdoou. E o meu pecado é muito mais terrível do que qualquer coisa que qualquer pessoa tenha feito por mim. Então, meus irmãos, é fácil quando nós desanimamos por causa dos pecados alheios, ou até mesmo quando nós olhamos, nossa família está passando dificuldade por causa da pandemia, ou estamos sofrendo por conta da alta carga de impostos, pela falta de vacina, pela corrupção humana. Meus irmãos, nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos aqui apenas por um tempo. A nossa pátria está nos céus. Nós não pertencemos a este mundo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um momento onde nós devemos servir ao Senhor. Eu sempre gosto daquele hino Mãos ao Trabalho, porque acho que 2 das suas estrofes, ele vai dizer, ou pelo menos na última estrofe, ele vai dizer que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Ou seja, enquanto nós estamos neste mundo, é o momento de trabalhar. Quando nós estivermos na eternidade, vai ser todo mundo salvo. Aí não vamos precisar mais pregar o Evangelho. Mas de toda forma, quando os nossos olhos estão no Senhor, e Ele é todo poderoso, meus irmãos. Ele é soberano sobre todas as coisas. É Ele que sustenta este mundo sobre o nada. Então, o que são os nossos problemas para um Deus tão grande que nós servimos? Meus irmãos, olhe o plano da salvação. Eu estava nessa última aula falando com os meus alunos do Instituto Bíblico, e se você ainda não fez aula, você vai ver sobre isso. É muito interessante que é sempre falado sobre a beleza do Templo de Salomão, que era repleto de ouro, era maravilhoso. Mas quando os judeus são levados para o cativeiro por Nabucodonosor, ele vai e destrói Jerusalém e depena o templo. Ele destrói todo o templo de Salomão, leva todo o ouro, leva toda a prata, leva todo o bronze, que a Bíblia diz que é de valor incalculável, porque era muito material realmente caro, né? Tanto ouro, prata e bronze eram incalculáveis por causa do tanto que tinha sido gasto lá. E é interessante que quando você começa a ver a vida dos judeus pós-exílicos, eles constroem um templo lá, vamos dizer assim, um puxadinho perto daquilo que tinha sido o templo de Salomão. Mas quando o profeta Ageu, ele vai e profetiza segundo Deus, ele diz para o povo que a glória do segundo templo ia ser maior do que a glória do primeiro templo.
O que ele quer dizer com isso? Jesus Cristo, o Deus Filho, veio a este mundo e serviu também naquele templo. Ele, vocês sabem, né, quando ele estava lá, ele expulsou os comerciantes do templo. Então, aquele templo, que é o templo de Herodes, ele foi apenas uma reforma do que era o templo de Zorobabel, ou seja, o segundo templo. Então, esta foi a maior glória. Meus irmãos, eu quero dizer para todos vocês que o Senhor, ele é todo poderoso. Às vezes, certas coisas são tiradas das nossas vidas e nós achamos, isso é imprescindível para a minha felicidade. De maneira alguma, meus irmãos. Às vezes, o Senhor arranca para que nós possamos futuramente ser muito mais felizes e abençoados do que se seguíssemos com aquilo que nós muitas vezes achamos que é primordial. Eu poderia falar para vocês sobre até mesmo pessoas que foram tiradas da minha vida e hoje, graças a Deus, elas já não mais fazem parte da minha vida e eu sirvo fielmente ao Senhor. Às vezes não é fácil, mas o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Então, vemos que Deus se mostrou poderoso para Elias e ele necessitava ver novamente o poder do Senhor. Vemos também, meus irmãos, que Elias teve uma nova oportunidade. Versículo 14 é dito o seguinte, ou pelo menos Elias está dizendo para Deus: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuravam tirar minha vida. Sabe, irmãos, lendo isso aqui, já viu criança birrenta? Então eu fico imaginando assim, né? Elias meio emburrado, assim, falando com Deus, falando, fiquei só eu aqui. Nós vamos ver depois ali no versículo 18, irmãos, que não, que tinha mais gente, sim. Tinha mais gente que servia ao Senhor. Mas Elias, ele estava olhando apenas para o seu eu. Ele estava olhando apenas para a sua autopiedade. Qual que foi a resposta de Deus? Deus falou para ele, tadinho. Não falou isso para ele. Deus disse no versículo 15, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Ou seja, o que nós devemos fazer nos momentos de dificuldade? Ficar chorando no canto? Ficar, tadinho de mim, eu sou tão necessitado, coitado de mim, olha o que fizeram comigo. Meus irmãos, Deus chamou Elias para arregaçar as mangas e trabalhar. Então, mesmo o profeta estando ali nesta autopiedade, nesta autocomiseração, Deus deu a nova oportunidade para ele. Ele precisava sair daquele fundo do poço que ele estava. E a única maneira era realmente fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor não esquece, não deixa de lado, não joga para escanteio os servos que muitas vezes estão desanimados. Não. Temos oportunidades diárias. E sabe, meus irmãos, eu já falei algumas vezes para vocês aqui na igreja que algumas vezes eu esperava o chicote de Deus estralar nas minhas costas por causa de situações que eu sabia que precisava que Deus realmente fizesse isso. Sabe? Mas sabe como muitas vezes Deus me corrigia? Deus me corrigia com amor. E sabe, irmãos, eu vou dizer para todos vocês, são situações assim que realmente, pelo menos comigo, me deixavam muito envergonhado diante de Deus. Porque eu sabia que o Senhor, ele podia fazer qualquer coisa comigo. Sabia? Mas sabe, irmãos, Deus respondeu com amor. E eu ficava muito envergonhado. Por quê? Porque eu não me achava de maneira alguma merecedor daquilo que o Senhor estava fazendo sobre a minha vida. Então, sabe, meus irmãos, oportunidade nós temos e muitas de poder servir ao Senhor. Olha a nossa volta, queridos. Nós estamos vivendo num mundo terrível onde praticamente 2.000 pessoas aqui no Brasil estão indo para o inferno, ou pelo menos, não sei, né? Boa parte dessas pessoas estão indo para o inferno. O Brasil chegou a mais de 500.000 pessoas que morreram, das quais nós não sabemos quantas delas morreram sem Cristo. Então nós precisamos ser úteis na obra de Deus. Em vez de ficar olhando para mim, em vez de ficar olhando para nós, muitas vezes para os nossos problemas, nós precisamos lembrar que existem pessoas, meus queridos, que estão lutando pela sua vida. Hoje, você deu graças a Deus por
por expirar por inspirar e por expirar, você já agradeceu a Deus? Nós muitas vezes esquecemos de coisas tão simplórias como essas, mas tem pessoas que não conseguem nem fazer isso. Então isso demonstra o cuidado de Deus para conosco, que é a oportunidade que nós temos de poder servi-lo. Então, se hoje você que me assiste está lutando contra o desânimo, seja contra o irmão em Cristo, seja contra a sua igreja, seu pastor, quem quer que seja, meu irmão, vá além, olha para Deus. Foi Cristo quem te salvou, foi Cristo quem deu a vida para te salvar. Homens são pecadores. Às vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é orar por pessoas. A melhor coisa que nós podemos fazer é orar, é colocar diante de Deus. Não procurar fazer justiça com as nossas próprias mãos. É colocar diante de Deus. E a última lição, meus irmãos, que nós vamos enxergar, na verdade eu quero falar um versículo aqui para vocês. Salmo 103, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Então, meus irmãos, o Senhor conhece quem nós somos e merecedores da sua graça. E graça é realmente isso, né? É um favor imerecido. Se você e eu estamos aqui, meus irmãos, é porque nós não merecemos absolutamente nada. E o Senhor tem cuidado de nós. Olha o cuidado que o Senhor tem para conosco, meus irmãos. E finalmente, meus irmãos, Deus mostrou para Elias que ele não estava só. Versículo de número 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias achava que estava sozinho, mas existiam milhares de pessoas que amavam a Deus e queriam servir ao Senhor, eram servos de Deus, e Elias não sabia. Sabe por que ele não sabia? Porque ele olhou para si, ele não olhou para Deus. Então, meus amados irmãos, qual que é a promessa que nós devemos lembrar? Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos disse na grande comissão, a parte B do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Às vezes nós precisamos não abrir os nossos corações para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Porque o Senhor está conosco, é a promessa dele, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Quando nós, às vezes, queremos ficar sozinhos num momento de desânimo, nós precisamos lembrar que não estamos sós. Deus está a uma oração de distância. Então, meus irmãos, nós vimos nestas últimas semanas quais foram os dois erros de Elias, os dois erros que Elias teve. Ele teve medo, ele olhou para as circunstâncias e ele fugiu. Notemos o cuidado de Deus, meus irmãos. Nós falamos que o Senhor proveu as necessidades do seu servo, ele lhe dirigiu os passos, demonstrou o seu poder, deu uma nova oportunidade e mostrou a Elias que ele não estava só. Eu coloquei hoje nas minhas redes sociais esse versículo que fazia parte do meu estudo hoje. É Salmo de número 4, versículo de número 1. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Meus irmãos, esta é a oração que nós devemos fazer diante de Deus. Em vez de chegar diante de Deus, olha, Senhor, olha o que eu estou sofrendo, olha o que fulano fez, o que Beltrano fez. Olha o meu coração, Senhor. Eu estou clamando diante do Senhor. Olha a minha angústia, atende a minha oração. Nos coloquemos diante de Deus, clamemos ao Senhor pela justiça dEle. Porque às vezes, meus queridos, nós mesmos estamos causando as nossas próprias tristezas, os nossos próprios infortúnios. É por isso que eu digo para vocês, algumas vezes é muito importante nós fazermos uma autoanálise daquilo que tem acontecido nas nossas vidas,
para ver se nós não estamos causando isso. Como, por exemplo, uma pessoa que é um dependente químico, ela vai sofrer a sua vida toda. Ela não pode colocar a culpa na droga, porque não é a droga que vai até ela e faz com que ela fique daquele jeito. É ela que vai e faz aquilo consigo mesma. Muitas vezes nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios, meus irmãos. Então, quando nós estivermos desanimados ou desanimando, quando nós estivermos neste caminho, ou se você, meu irmão ou irmã, está nessa situação hoje, eu deixo claro para todos vocês, não são remédios que vai te ajudar. Não é você ir para um psicólogo, não é você desabafar para o seu melhor amigo, não é você se afastar da sua igreja, não é você cortar relações com os irmãos em Cristo. O que você deve fazer é dobrar os seus joelhos e se colocar diante de Deus. Não para reclamar das pessoas, não para reclamar das circunstâncias, mas pedir a Deus por misericórdia. Para que Deus use essa situação primeiramente para a sua glória, mas que Deus lhe dê o ânimo para prosseguir neste mundo maligno que nós vivemos, aonde todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes da graça de Deus. Então, pode ser, meu irmão, não estou dizendo que sempre a culpa é sua ou minha. Algumas vezes sim, pessoas podem estar passando por situações que muitas vezes nós não sabemos. E às vezes nós somos assim, estamos frustrados com certas coisas e derramamos a nossa frustração sobre as pessoas à nossa volta. Então, às vezes nós realmente precisamos de um pouco de compreensão com as pessoas e todos os seus infortúnios. Mas é o Senhor que pode nos ajudar nessas situações, meus queridos. Então, não existe outro remédio. O que deve ser feito é buscarmos a Deus quando ou se estivermos desanimados. Tá bom? Então, vou ler novamente o versículo. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua palavra, que seja a você, assim como tem sido a mim, um desafio para que nos momentos de desânimo, que se já não estão acontecendo, acontecerão, precisamos clamar ao Senhor. Não existe, meus irmãos, não existe, vamos dizer assim, uma situação, não existe como posso falar, não existe mágica, né? Os problemas não vão terminar do dia para a noite, nós precisamos buscar em Deus. Esse é realmente o único meio de nós termos ânimo para continuar fazendo a sua vontade. Vamos orar então? Pai de amor, mais uma vez rendo graças ao Senhor por esse tempo e peço que estas lições tão preciosas a mim possam também, ó Deus, por meio do Espírito Santo, penetrar no coração daqueles que assistem essa noite ou aqueles que futuramente assistirão. Eu peço a Deus que nos nossos momentos de autopiedade, de autocomiseração, nós lembremos de olhar para o Senhor. Às vezes, ó Deus, nós mesmos estamos causando as nossas próprias tristezas. E mesmo se nós formos, Pai, negligenciados, nós formos ofendidos, nós formos... Enfim, Senhor, se pessoas se levantarem contra nós, que o Senhor seja o nosso escudo, que o Senhor seja, ó Deus, aquele que vai nos defender. Mas que não fiquemos, Pai, de maneira alguma prostrados, simplesmente abandonando a Tua obra, abandonando ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá de servi-lo por conta dessas situações. Pai, não. Resgata os nossos corações e principalmente daqueles que hoje estão passando por essas lutas. É o meu desejo, minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, até mesmo problemas de saúde podem ser motivos para desânimo, mas olhe para o Senhor, tá bom? Olhe para Deus. É o Senhor que pode nos socorrer nos momentos de dificuldade, tá bom? Vamos para os nossos pedidos de oração. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, nas nossas redes sociais pode colocar. Eu vou só
colocar no mudo aqui que eu preciso tossir, meus irmãos. Só um minutinho. Pronto. Se eu deixo o microfone aberto, se você está de fone de ouvido, vai te dar aquela dor de cabeça. Mas enfim, vamos para os nossos pedidos de oração. Eu vou abrir aqui... Opa, abriu errado. Eu vou abrir aqui o WhatsApp, porque nós temos os pedidos de oração que estão no grupo da igreja, bem como temos aqui no Facebook. Já vou ler os pedidos de oração no Facebook, tá? Mas eu quero começar pedindo oração a vocês. O irmão Josias, lá da igreja de Canoas, me pediu oração pela sua avó. Ela, lamentavelmente, está com câncer. Graças a Deus, ela tem Cristo como Salvador, mas está com câncer terminal. Então eu peço que os irmãos orem. Ele pediu que nós, como igreja, orássemos. Vamos orar pela sua avó, vamos orar pela mãe dele também, que com certeza não é fácil, né? Então, orem por ela. O Josias me falou o nome da avó dele, acho que é Eli, alguma coisa desse tipo. Então, orem pela avó do Josias, eu acho que é mais fácil, tá? Também, vamos aqui, meus irmãos, os pedidos de oração que foram feitos. Vamos ver aqui. Bom, começando então com o irmão Alisson. Ele pediu pela saúde da sua família e também pela igreja. A irmã Tamires pede pela saúde da sua família e pelo seu trabalho. O Ayrton pede oração pela saúde da sua família e pela sua orientação profissional. A dona Marta pede oração por ela, pelo seu Getúlio, salvação para os familiares, pelo seu irmão Daniel, que está viúvo, e também pela família dele. A irmã Gessi pede oração pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, saúde deles, dela, dona Gessi, da Luísa, da sua irmã Nedir, que teve uma piora desde ontem. Os irmãos se lembram que a dona Nedir, irmã da dona Gessi, está hospitalizada. A recuperação de perdas, sabedoria nos negócios, harmonia familiar, gratidão pelos cuidados de Deus. A irmã Juliana pede oração pela sua família e agradece pela saúde e pelo trabalho abençoado. Amém. A Fernanda pede pela saúde e salvação da Aline, salvação da Suzana, saúde e salvação dos seus cunhados Glênio e Clóvis, salvação dos seus sobrinhos Tiago e Jefferson, estudos da Franciele, saúde da sua família e cuidado de Deus aos irmãos da igreja. A irmã Leila pede oração pela saúde e recuperação do seu pai Horácio, pela saúde dela e das suas irmãs Miriam e Roselaine, pela salvação dos seus filhos, genro e noras, e também dona Leila, agradece pelo cuidado e proteção de Deus, e ela também pede pela nossa igreja. A irmã Beth pede pela salvação de amigos e familiares, pelo estudo do Túlio e pela saúde dos irmãos em Cristo. O pastor Daniel continua pedindo, e devemos sempre continuar orando pela saúde da irmã Luciana. Vamos agora para o Facebook aqui, meus irmãos. Eu realmente, como eu falei para vocês, mudou tudo aqui. Então vamos ver se eu consigo ver todas as mensagens, tá? A irmã Eida pede oração pela sua família, especialmente por ela, que vai fazer uma tomografia amanhã. Vamos ver aqui. A Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, pede oração pelo tratamento da sua mãe, irmã Rosângela, e pela saúde da sua família. Vamos ver aqui. A irmã Rosângela pede oração pelo seu tratamento, que está sendo bem puxado, mas Deus tem lhe abençoado. Muito bem. O irmão Edson colocou agora um pedido de oração pela saúde da sua família, salvação e saúde dos seus parentes e amigos. Meus irmãos, como mudou todo o esquema aqui, se porventura você colocou pedido de oração no Facebook e eu não li, é porque não apareceu, tá? Mas eu vou ler tudo de novo aqui depois que terminar, e aí eu coloco no nosso mural de oração. Eu quero convidar vocês para que nós oremos mais uma vez. Vou orar por esses pedidos no geral, depois colocarei nas nossas redes sociais para que todos possam orar nos seus momentos de oração, e aí depois nós encerraremos, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, mais uma vez diante do Senhor, Tu conheces todas as necessidades, todos os anseios do nosso coração, e eu coloco, Senhor Deus, todos os pedidos de oração que foram feitos essa noite. Na questão da salvação, nós sabemos, Pai, que é a vontade do Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e o Senhor deu a nós, servos do Senhor,
a incumbência, a responsabilidade e o privilégio de anunciar a Tua palavra. Então, que nós possamos tomar para nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho para todos esses que nós temos pedido oração. Se porventura são pessoas que não estão ao nosso alcance, que o Senhor use outros irmãos ou outras pessoas, ou até mesmo que nós possamos usar as redes sociais, ó Deus, para que, através dos versículos, o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas que ainda não são salvas. Oramos também pela saúde, Senhor Deus. Alguns até mesmo que não são crentes, a saúde está comprometida e nós oramos que, através também dessa situação, essas pessoas possam olhar para Cristo. Quanto aos irmãos em Cristo que estão enfermos, nós pedimos que, pela graça do Senhor, possam ser curados, ou se não for a vontade do Senhor, que o Senhor continue dando graça sobre eles, para que possam passar por toda essa situação, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oro, Pai, pela vida financeira, pela vida sentimental, pelas famílias dos irmãos da nossa igreja. Enfim, Senhor Deus, Tu conhece cada anseio, cada situação que temos passado. Cuida de cada um de nós, Senhor. Dá a cada um de nós um desejo de servi-lo, mesmo frente a tantas coisas que nos acontecem, que tenhamos ânimo ao contrário de desânimo, que busquemos cada dia, Senhor Deus, a satisfação das nossas almas no Senhor. Obrigado por essa transmissão. Obrigado por todos esses irmãos. É o meu desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito obrigado, então, por este tempo. Que Deus abençoe, que todos nós, meus irmãos, possamos aplicar a palavra de Deus sobre nossas vidas. E se quiserem entrar em contato, vai ser um grande privilégio. Estejam conosco no culto, caso você possa. Temos aqui seguido todos os protocolos que a Prefeitura tem nos dado. Então, com toda segurança, pode vir, você e sua família, seus visitantes. Vai ser um privilégio receber todos, tá bom? Se você está longe, vá na sua igreja. Se você não tem igreja, então continue orando ao Senhor para que possamos aí continuar através das nossas transmissões, sendo uma bênção aí na sua vida, tá bom? Queridos, muito obrigado. Sintam-se abraçados, um bom frio, uma boa sopa para vocês. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Um grande abraço para todos. Pois vou te provar, purificar, valor então serás. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Pois ao te provar, purificar, valor então serás. Quando as trevas à frente se impõem,